Oi, nós somos alunas da Multivix e viemos por meio deste apresentar o nosso trabalho da matéria de Biofísica, que tem como tema transporte através da membrana celular. O grupo é composto por Danúbia, Jeane, Joyce e Natiele, do primeiro período de Biomedicina, orientadas pela professora Patrine. Transporte passivo. O transporte passivo é a passagem de uma substância através da membrana plasmática de um meio onde ela está mais concentrada para um meio onde ela está menos concentrada, sem gasto de ATP, que é energia. Existem 3 tipos de transporte passivo: a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Difusão simples. A difusão simples ocorre com o movimento de partículas de um meio onde elas estão mais concentradas para o meio onde elas estão menos concentradas. Essas substâncias devem ser pequenas o suficiente para atravessar a membrana, e a membrana deve ser permeável a elas. É assim que normalmente ocorre a difusão de gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Podemos então aplicar a lei de Fick, que define quando a diferença de concentração é a única causa da difusão, o fluxo é diretamente proporcional a essa diferença e inversamente proporcional à distância que separa os solutos. Faz de conta, vamos lá, imagine aqui comigo que essa bolinha aqui representa uma célula. Como Joyce disse, a difusão é o processo pelo qual existe o transporte do soluto. Se dentro dessa célula eu tiver uma alta concentração, que eu estou representando por essas estrelinhas, e fora dessa célula uma baixa concentração desse soluto, primeiro que eu estou falando que dentro dessa célula eu tenho um meio hipertônico e fora eu tenho um meio hipotônico. Logo, um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Logo, a gente vai obedecer uma tendência da natureza, que é tentar igualar as concentrações do lado externo, interno e meio externo. O meio intracelular tem uma solução hipertônica e o extracelular tem uma solução hipotônica. Sendo assim, o soluto precisa de um auxílio, isso aqui é uma proteína, para ele passar de um ambiente hipertônico para um ambiente hipotônico. Esse meio, essa proteína, a gente está falando de uma difusão facilitada. Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um experimento bem legal que tem a ver com osmose, né? E para essa experiência vamos utilizar uma batata, né? Vamos partir a batata ao meio e vamos tirar um pouco do material dela. Bom, em seguida vamos adicionar, né, um pouco de soluto na batata, né? Soluto pode ser um sal, um açúcar. E vamos deixar essa batata descansar um pouco, né? Depois de um tempo, a batata, ela vai ficar assim. Aí a gente fica se perguntando por que a batata ficou assim, cheia de água, né? Esse fenômeno tem a ver com a osmose. O que seria a osmose, né? A osmose é quando o solvente, né, sai de um meio menos concentrado, né, um meio hipotônico, e vai para um meio mais concentrado, né, hipertônico. Por isso que a nossa batata ficou assim. Agora eu vou estar explicando para vocês o que é a pressão osmótica, né? Bom, para entendermos a pressão osmótica, né, para a gente saber calcular a pressão, a gente primeiro tem que entender o que é a osmose. Como eu falei no vídeo anterior, a osmose é a difusão da água através da membrana de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. E para acontecer a osmose, tem que haver diferença de concentração, né? Ou seja, a água, no caso, né, que é o nosso solvente, ela vai transitar através da membrana para um meio, no caso, mais concentrado, né? Bom, gente, para podermos representar aqui a pressão osmótica, eu trouxe esse desenho aqui, né, que não é um dos melhores, mas o importante é vocês entenderem o que seria essa pressão osmótica. Temos aqui a nossa membrana, né, plasmática, semipermeável. Podemos observar aqui que a osmose está acontecendo da esquerda para a direita, né? Pelas bolinhas aqui, podemos ver também que esse meio aqui está mais concentrado e esse meio está menos concentrado.
E o que seria então essa pressão osmótica? Se desenharmos um êmbolo aqui, que é uma espécie de bomba, né, que é utilizada dentro das seringas, para quem não sabe, e colocarmos uma força para baixo, o que vai acontecer? A concentração, ela estará pressionando a nossa membrana aqui embaixo. Então, a pressão osmótica, resumindo, né, ela vai ser o quê? Vai ser a pressão, né, a força contra a osmose. A pressão que acontece aqui na nossa membrana plasmática. Bom, gente, temos uma formulazinha aqui também, né, que ela é muito utilizada para podermos calcular a pressão osmótica. A pressão osmótica, ela vai ser representada por π, né? Esse π não tem nada a ver com o π da matemática, é só mesmo o símbolo que usamos, né, para representar. Bom, para podermos calcular, devemos conhecer, no caso, 3 itens fundamentais dentro da fórmula, né? A concentração, ela sempre vai ter que estar em mol por litros. A constante geral dos gases, né? Ela vai sempre ser representada pelo número 0,082. E a nossa temperatura, ela sempre estará em Kelvin. No caso, pode acontecer dela estar em graus Celsius, né? E a gente vai ter que, no caso, convertê-la para Kelvin. E assim, conhecendo esses 3 itens, né? Podemos calcular aí a nossa pressão osmótica. Agora, então, nós vamos falar sobre o transporte ativo. E para falar sobre o transporte ativo, nós precisamos lembrar que no transporte passivo as coisas acontecem naturalmente. O lado mais concentrado tende a equilibrar indo para o lado menos concentrado, lado interno e lado externo das células. O soluto, ele faz a passagem pela membrana da célula. Agora, no transporte ativo, isso ocorre de forma contrária. Os solutos, eles tendem a ir para a parte mais concentrada, eles tendem a se aglomerar. Então, se do lado de dentro tem uma maior concentração, eles tendem a vir para o lado interno. Vou dar um exemplo bem simples, assim, digamos, né? Vocês estão numa sala de aula bem cheia. A capacidade é para 30 alunos e lá tem 60 alunos. Só um exemplo, para dizer que ela está realmente bem cheia. E aí, estávamos fazendo experiência com enxofre. E aí nós colocamos um pouquinho mais de enxofre e a experiência deu errado, e aí subiu aquele odor maravilhoso que nós já conhecemos. A tendência de quem está lá dentro é o quê? É querer sair da sala, né? E aí, quando uma pessoa sai, todo mundo vai junto. É como se fosse um efeito manada. E só que na porta da sala tem um guarda. E esse guarda, ele não deixa sair. E quando a pessoa consegue passar por ele, ele puxa pelo braço e traz de volta. E aí, gasta ou não gasta mais energia do que no transporte passivo? Aqui o guarda ele está gastando energia para trazer de volta as pessoas que estão saindo, certo? Então, no transporte ativo, também tem o gasto de ATP, que é o gasto de energia. Só para explicar direitinho, esse vigia, ele é a proteína que vai ajudar a retirar solutos de dentro da célula ou colocar solutos dentro da célula. E um exemplo bem clássico que nós temos é a bomba de potássio. Dentro da célula, por exemplo, tá? Dentro da célula tem uma quantidade bem maior de potássio. Do lado de fora da célula, nós temos uma quantidade menor de sódio. É natural e isso ocorre no nosso organismo. Nós temos esse transporte ativo o tempo inteiro. Então, às vezes, o potássio que está dentro da célula e precisa ficar dentro da célula, às vezes ele sai. E aí, essa proteína que está acoplada lá na membrana da célula, ela precisa pegar de volta
esse potássio e trazer novamente para dentro da célula. E às vezes também o contrário, pegar um sódio que entra na célula e retirá-lo, tá bom? É o exemplo mais clássico que nós temos, é essa bomba de potássio. Existem outros tipos de transporte ativos, que são as endocitoses, que é o caso de precisar colocar um soluto maior dentro da célula. Para isso, nós temos a fagocitose e nós temos a pinocitose. A fagocitose, propriamente dita, ela vai pegar esse soluto maior e vai trazer para dentro da célula. E dentro da célula, nós vamos ter lisossomos, que vão ter enzimas digestivas, que vai pegar esse soluto maior e vai digeri-lo, ok? Já na pinocitose, não é trazer água de fora para dentro, é um soluto dissolvido em água. Vai pegar esse soluto dissolvido em água, que é grande também, e vai trazer para dentro da célula, tá? Se fosse trazer o líquido, não seria um transporte ativo, porque no transporte passivo ocorre por osmose, né? A água entra e sai para equilibrar o meio. Por isso que a pinocitose, ela não é o transporte de água, ela é o transporte de um soluto misturado, dissolvido, né? E aí ele é trago para dentro da célula. Nós temos ainda um outro tipo de transporte que gasta ATP, que gasta energia. O outro tipo de transporte ativo que gasta energia é a exocitose, que é quando a célula precisa colocar para fora alguma substância. E ela pode colocar tanto uma substância boa para fora, quanto uma substância ruim. Quando é uma substância boa, nós chamamos de secreção. Quando é uma substância ruim, nós chamamos de excreção. Por exemplo, na secreção, ela pode estar colocando para fora alguns hormônios que o seu organismo está necessitando. Na excreção, ela pode estar colocando para fora algo que foi fagocitado pelos lisossomos, que é estranho ao nosso organismo. É um exemplo bem básico. Então, resumidamente, o que nós vimos no transporte ativo é que no transporte ativo, a tendência é que o meio mais concentrado continue com mais concentração e há um gasto de energia, há o gasto de ATP. Esse gasto de ATP ele vai acontecer na exocitose, vai acontecer na fagocitose, na pinocitose, na acoplada, né, com a ajuda da proteína, que naquele exemplo que eu dei, que quando sai, a proteína vai, pega de volta, coloca para dentro. Quando tem alguma substância do lado de dentro que não era para estar, ela pega e coloca para fora. Então, tudo isso é gasto de energia e é característico do transporte ativo.